2 de julho de 2023. Visitando dois extremos. Um olhar turistando. Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Maior cajueiro do mundo.
passado e depois abriu. Já ontem fui pra... Eu fui ontem pra FIFA. Pode entrar aqui com Promoção de óculos. bebidas. Bom, turma, primeiramente bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Como o Antônio falou, sou o Alan, um dos orientadores do Cajueiro. Vou estar passando algumas informações para vocês, mas antes de falar do maior do mundo, eu vou estar mostrando um outro cajueiro que temos no nosso parque, mas que ele não faz parte desta matriz. Aquele lá, gente, lá próximo da tela, aquele troncão grosso, é um cajueiro comum. Ele ficou mantido aqui no parque para servir de comparação. Ele cresce em um processo que é conhecido como fototropismo. Quando as árvores crescem, procura a luz. Os galhos desse não invadem aquela área porque pertence àquele outro cajueiro. Característica desse tipo de árvore, se respeita. Se plantar o cajueiro um próximo do outro, eles vão crescer, vão começar a se inclinar para poder abrir uma copa. Eles não gostam da sombra que o outro provoca. Já o maior cajueiro do mundo, o tronco principal, ele desenvolveu rapidamente seus galhos em um processo conhecido como geotropismo positivo. Isso é normal de acontecer com os cajueiros, só não é normal que eles fiquem desse tamanho. Normalmente quando eles fazem geotropismo, eles tocam o solo, enraizam ou param ali ou crescem só um pouco mais. Normalmente um ou dois galhos que fazem esse processo. No caso desse aqui foram 5 galhos que tocaram o solo, enraizaram, conseguiram ocupar uma área de 9.100 metros quadrados e não parou de crescer ainda. Ele cresce meio metro quadrado ao ano. Por isso ele já tomou metade da pista, já subiu a feira de artesanato.
Proibiram sua poda em 2004, foi proibido por lei. Um dos projetos, como ele não para de crescer, é retirar o asfalto dessa lateral aqui, alterar o trânsito com desvio que já foi feito. E se ele chegar até as casas, outro processo a ser tomado, provavelmente vai ser indenização. Abrir espaço e deixar o cajueiro crescer. Tem um projeto de afastar a feira de artesanato também. Só não sabemos para onde vai essa feira ainda, né? Ele produz caju de novembro a janeiro. Os frutos são para vocês visitantes que vêm no período. Enquanto o caju ele está amarelo, chama o jardineiro. O rapaz vai lá, colhe o fruto e distribui. Vocês devem estar se perguntando, será que o caju daqui cresceu também? O fruto cresceu, gente. Aqui temos uma réplica do nosso fruto. Brincadeira, tá, gente? O fruto é normal. É do tamanho de uma maçã, de cor amarela e bem doce. Está produzindo pouco devido à idade, a falta da chuva e a urbanização em volta. Tudo isso ele está sentindo. Ele já está com a idade aproximada em 134 anos. Normal, né? A idade avançar e a gente diminuir a capacidade. Mas não é só isso não. Tem uma chuva que ela ocorre em outubro. A gente da região conhece como chuva do caju. Tendo essa chuva, 90% de chance dos cajueiros terem uma boa safra. Só que aproximadamente 15 anos não chove em outubro. Está chovendo em épocas diferentes, tipo agora. Está chuvoso aqui na região. E ele não necessita da água. Se fosse falta d'água, teria um sistema de irrigação. É o clima. O tempo nublado ele faz com que o sol não queime por completo a flora. Então se a chuva não vem, ele teria que ter uma estufa. Mas no caso dele seria para 9.100 metros quadrados. Seria uma bela estufa, né? Os carros eles passam em volta, então eles acabam poluindo. E isso faz com que as abelhas não venham para ajudar na polinização. Acabaram tirando o cajueiro do seu habitat natural e ele está sentindo bastante sair. Mas ele já produziu bem. Safra recorde desse cajueiro em 95 foi 70.000 unidades. Deu quase 2,5 toneladas de caju. Os mais antigos do parque falam que naquela época chovia caju aqui dentro. Chegava a cair na cabeça, na bolsa de alguns visitantes, que era muita fruta. Os visitantes levavam, o pessoal da região, eles iam buscar, mas não dava conta não, estragava muito caju naquela época. Quem comprovou que realmente tudo isso partiu daqui foi a equipe do Guinness Book. Em 94 o Guinness esteve aqui. Eles ficaram com a impressão de ser vários cajueiros em volta, que é essa impressão que a gente tem. Então eles escavaram esses troncos, que aparenta ser outras árvores, aproximadamente uma semana, para ver se realmente eles eram interligados com a matriz. E deu certo. Ele entrou na edição de 94 do Guinness, está na página 69 do livro. Quem poderia ter plantado o cajueiro não sabemos ao certo, mas temos duas versões de plantadores, que são hipóteses. A primeira, um senhor. Aqui era um sítio que pertencia a ele, chamado de Luiz Inácio de Oliveira. Moradores da região falam que esse senhor quem plantou essa semente na propriedade dele. Só que ele vendeu isso aqui bem antes de saber que tinha o maior cajueiro do mundo. Ele vendeu para um amigo, Silvio Pedrosa, que se tornou prefeito de Natal, depois governador. Segundo informações, ele teria doado a área para a comunidade. Só que na época não foi doado o maior cajueiro do mundo. Foi doado o cajueiro em formato de polvo. Se vocês observarem o tronco principal, ele parece com molusco, os seus tentáculos. Era assim que ele era conhecido no início, o cajueiro polvo. Só se tornou o maior do mundo quando o Guinness comprovou. Outra versão de plantador, gente, lá embaixo da passarela temos uma réplica de um animal, que é um roedor, conhecido como cutia. Ali o artesão ele se empolgou um pouco, tá, gente? Ele fez quase uma capivara. A cutia é bem menor que aquilo ali, a cutia é maior que o coelho um pouco. Ela se alimenta da castanha do caju. Só que para se alimentar, o animal ele costuma enterrar para perder uma concentração de ácido que tem na casca. Esse ácido em contato com a pele queima. Dependendo da quantidade, chega a provocar queimaduras até de 2º grau. Então o animal, sabendo disso, enterra. Depois de alguns dias, eles retornam e se alimentam das sementes. Assim não tendo mais perigo de se queimar. E várias que poderia ter enterrado, poderia ter esquecido de uma delas e daí surgiu o maior cajueiro do mundo. Essa é outra versão. Vocês quem escolhem qual versão acreditar. O único galho que não sobreviveu, gente, foi esse aqui. Ao tocar o solo,
Ele sofreu um ataque de pragas e não resistiu, mas mesmo assim ficou famoso. Como ele é o único que não desenvolveu, a gente do parque batizou o mesmo de salário mínimo brasileiro, porque ele é o único que não desenvolveu, né? Reza uma lenda que quem encosta nesse galho não recebe mais que um salário o resto da vida. Complicado, né? O lado bom dessa informação é que vocês estão sendo avisados. O lado ruim é que quando eles me falaram isso, eu já tinha 5 anos aqui no parque. Repercussão maior em volta do cajueiro, gente, foi quando Regina Casé, na época apresentando o programa Brasil Legal, ela encontrou o nosso orientador mirim. Era um garotinho de 10 anos de idade que contava essa história aqui. Ele ficou conhecido como Tom do Cajueiro. Só que o Tom ele contava a história de forma diferente. Ele falava para Regina Casé que o cajueiro ele sofria um processo fitoteratológico. Regina, o que é isso, menina? Ele explicava: fitoplanta, terato, monstruosidade, logia o estudo. Sabia, Regina, que o cajueiro ele pode ter alterado o seu ácido desoxirribonucleico? Ela fazia isso, é o DNA, ele fazia isso mesmo. Fez com que ele crescesse rápido demais. A Regina acabou se encantando por esse menino e foi conhecer a família. Depois daí o Tom fez filme com atores famosos, que foi o Cangaceiro. Depois ele foi para Faustão, Fantástico, Jô Soares, Criança Esperança, Show do Tom, Gugu. Chegou a fazer o show da virada com Renato Aragão. Então a repercussão foi grande em volta desse cajueiro. Hoje o Tom mora em Brotas, interior de São Paulo. Lá concluiu a faculdade de jornalismo, trabalha com o turismo também. Ele está com 39 anos, mas se vocês virem ele hoje vão reconhecer, porque ele não cresceu não, ficou baixinho. Aqui vai ter uma área, gente, que vocês vão poder caminhar, ter um pouco da noção da área que o cajueiro ocupa. Tem que ter bastante cuidado para não se perder. Uma vez um casal se perdeu, quando encontramos já era mais um casal e sim uma família. Lá próximo da recepção tem o nosso mirante, vocês vão subir a escada, de lá vão poder ver 80% da copa e uma parte do mar de Pirangi. Dependendo do teor alcoólico, poderão ver golfinhos também. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e bom passeio. Valeu, gente. Obrigado.
Gratidão por assistir.